estudar para o Enem a partir de agora? Será que ainda dá tempo? E é difícil, hein, montar uma rotina de estudos, mas hoje a gente vai falar se realmente é possível. Vai chegando cada vez mais perto do Enem, né, Belão? E o que a gente vê por aí na internet, de gente querendo te vender curso, principalmente, é assim, tá chegando perto do Enem, hein? Você já se preparou? Olha só, o tempo tá contando. E, gente, sendo bem sincero, é lógico que tá chegando perto do Enem, o tempo tá passando, significa que a gente tá vivo, graças a Deus. Mas isso acaba muitas vezes sendo uma desculpa midiática, né, pra gerar susto, medo. E pelo amor de Deus, se tem uma coisa que o vestibulando já tem em excesso, é medo. Então hoje a gente vai mostrar pra vocês que mesmo que o Enem esteja chegando, dá pra espremer bastante laranja, dá pra fazer bastante suco. Tem muita coisa pela frente. Acho que eu revelei minha idade, né? Essas expressões mostram idade, né? Idade gente? e mineirismo, né? Somos mineiras. O que eu sei é que essas pessoas são meio tóxicas, né? E a gente tem que se afastar dessas pessoas. Porque, igual a Bela falou, nós já temos muita pressão para lidar. A pressão dos familiares, a pressão da prova, a pressão aí sua de comparação com outros colegas seus que às vezes já estão aí na faculdade. E a gente não precisa de professores fazendo esse desserviço de falar, olha, você aí tá perdendo tempo, olha, você aí não tem tanto tempo, corre, vai garantir aí meu curso, pelo amor de Deus. Chega aí dessas pessoas, tá? Exatamente. Que olha aí o Enem chegando, é mentira. Então a gente vai evitar esse tipo de discurso. Acho que a gente não se apresentou, hein, Belão? Eu sou a Bela. E eu sou a Belão. E a gente tá aqui, então, para te auxiliar nesse caminho aí de estudos, redação, linguagens, tudo que você precisar para o Enem. Então, se você é novo aqui no canal, é o primeiro vídeo que você assiste, aproveita para já se inscrever, porque esse podcast ele tá sendo feito com muito carinho e com muito cuidado para realmente trazer informações úteis para você que é vestibulando, vai fazer o Enem esse ano. E se você tá aqui, calma, tá? Que a gente vai te ajudar aí a montar uma rotina de estudo que faça sentido para a sua realidade. Vamos lá então, Belão. A gente vai começar falando aqui um pouco sobre alguns passos. E a gente já tinha conversado previamente sobre alguns elementos que são importantes para essa rotina nessa reta final, vamos colocar assim, sem pressão, tá? Então estamos aqui alguns meses antes do Enem, o que fazer nesses meses antes do Enem? E o primeiro passo é o seguinte, a gente sabe que chega final de semana e você tem dois sentimentos aí. O primeiro deles, você se sente mal, se sente procrastinando ali, porque chega sábado, domingo, você só quer dormir, descansar, sair com seus amigos. Ou então você tá sentindo um segundo feeling aí, que é o feeling de chega final de semana, em vez de descansar, eu tô ali na mesma rotina, eu não sinto que sábado é sábado, que domingo é domingo. E são dois sentimentos que a gente busca evitar. Por isso, a gente vai começar dando a dica de estabelecer metas para o seu final de semana. Como assim? É importante que você tenha uma rotina de estudo sim ao final de semana. Afinal, são 2 dias e se você quer passar em cursos concorridos como engenharias, medicina, é sim importante que você utilize esse tempo também a seu favor. Acontece que muitas pessoas já fazem simulado, né, Bela, no final de semana. E o que a gente quer passar para vocês aqui é o seguinte. É interessante que você separe pelo menos 12 horas do seu final de semana em estudos. Você fala, Bela, misericórdia, 12 horas no sábado, 12 horas no domingo? Não, gente, pelo amor de Deus. Isso nem dia de semana você não deve fazer, né? Mas sim, reservar 12 horas ao todo. 6 horas no sábado, 6 horas no domingo. Ah, Bela, Belão, eu me sinto mais confortável tirando um dia inteiro pra descansar. Eu não sei vocês, tá? Eu sou assim. Meu final de semana eu preciso ter um dia totalmente off, porque senão eu sinto que eu não descansei. Eu tenho que ficar um dia longe de tudo, de trabalho, de estudo. E se você for desse tipo de pessoa, então é só você reorganizar essas 12 horas. Em vez de colocar 6 horas no sábado, 6 horas no domingo, você consegue ali dividir essas 12 horas, por exemplo, para estudar só no sábado ou só no domingo e conseguir folgar um desses dias. Dessa forma, você vai conseguir equilibrar o descanso, que é muito importante. Isso a gente não precisa ficar reforçando aqui, você já sabe disso. E também o estudo, para não bater aquela sensação de que, nossa, deu final de semana, fiquei sem fazer nada, não consegui estudar, não consegui trabalhar, enfim, que é o sentimento que a gente sabe que o aluno acaba tendo. Ah, e antes que vocês já saiam tacando hate no comentário, tá, gente? Quando a gente estrutura essa dinâmica de 12 horas, é pensando na logística, como eu tinha falado,
de pessoas que têm aula ou então simulado ao final de semana, porque isso significa que você já vai ter ali umas 6 horas dedicadas a essa aula. Então são 12 horas para mais não, tá? Então, por exemplo, fui para minha aula de manhã, tive ali minhas 6 horinhas de aula, né? Estive no cursinho, ou fiz um cursinho online, ou fiz um simulado de 6 horas. O ideal é que você tenha ali mais pelo menos 6 horas de estudos, né? Seja 3 horas no sábado, 3 horas no domingo, ou você emende, por exemplo, a parte da tarde do sábado e já finaliza os seus estudos. E nesse final de semana, evite ficar só na teoria, sabe? Porque assistir aula no sábado, domingo, pode ser bastante cansativo. Tenta ir para um lado mais prático, fazer uma redação, fazer exercício simulado, igual a Bela falou. No nosso cronograma mesmo, aqui do Método 1045, a gente programa as aulas ao longo da semana e sugere aos alunos que eles façam os exercícios, as redações, no sábado, no domingo. Isso, dessa forma você estuda, mas ao mesmo tempo é aquele estudo que não é tão enfadonho, né, Belon? É legal porque, assim, eu não sei se vocês já repararam isso, tá? Existem coisas e coisas na vida do estudante, tá? Por exemplo, fazer um simulado. Fazer um simulado, eu pelo menos acho que é mais gostoso do que assistir a uma aula inteira de análise combinatória, por exemplo. Com todo respeito aos nossos amigos professores de matemática. Mas assim, é interessante porque dessa forma você consegue deixar para o final de semana tarefas que são mais gostosas, que você não vai ter tanto problema em deixar para depois, em postergar, sabe? Porque se você deixa uma coisa chata para fazer no final de semana e junta com o fato de que seus amigos estão fazendo outra coisa, sua família está fazendo um churrasco, né? Você vai ter mais preguiça de estudar, é claro. Então procure deixar atividades mais tranquilas, tipo flashcards, tipo fazer simulados, tipo escrever uma redação, que é uma coisa que dá um certo trabalhinho, mas não é aquele trabalho de compreensão das coisas, ele é mais um trabalho de produção, de mão na massa. Então essas tarefas um pouco mais físicas, mais mecânicas, é interessante deixar para o final de semana. Em relação ao nosso cronograma aqui no Método 1045, inclusive a gente vai deixar o link do nosso site bem aqui embaixo, onde a gente disponibiliza esses cronogramas para que todo mundo tenha uma ideia, né, uma clareza aí de como a gente gosta de trabalhar aqui com os nossos alunos. A gente tem o cuidado de dividir os conteúdos, né, Belão, que são trabalhados ao longo do ano. Então, por exemplo, em linguagens, a gente já consegue mapear, né, dos últimos Enems que a gente teve, quais são os conteúdos que mais são incidentes. Por exemplo, tipos e gêneros textuais, literatura, manifestações artísticas. E por isso a gente entende também que não adianta a gente trabalhar um mesmo conteúdo, finalizar todo aquele conteúdo para iniciar um outro, porque isso torna o estudo mais enfadonho. Então, o que a gente faz no cronograma? A gente mescla. Então, uma semana tem aula de tipos e gêneros, outra semana de manifestações artísticas, outra semana a gente tem aula de literatura. Dessa forma, o aluno consegue se sentir ativo nos estudos, aprendendo todos os conteúdos realmente importantes e não se sentir, assim, de saco cheio, vamos falar a real, daquele conteúdo que parece que nunca acaba. E toma muito cuidado, porque muitas vezes vocês pegam um cronograma e esse cronograma não está adequado à sua realidade. Aqui no Método 1045, a gente apresenta esses cronogramas padrões aos alunos, mas a gente conta também com a analista de desempenho, que é um professor que vai orientar cada um dos alunos a como encaixar esse cronograma na sua realidade, em especial com redação em linguagem, né? O estudo de redação em linguagem. Então, você precisa também pensar as suas variáveis. Você joga vôlei? Você tem inglês? Eu jogo vôlei e tenho inglês. Como que eu faço? Você tem psicólogo? Então você vai ter que adaptar aí esse cronograma à sua realidade. Porque o que eu vejo é muita gente frustrada, porque tá querendo seguir uma rotina que não é compatível com o que você tem, sabe? Tá seguindo a Manu City querendo acordar 4 horas da manhã. E será que você consegue? Será que você pode? Isso tem que ser adaptável, né, Belão? Tem muita coisa bacana, então se você quiser conhecer um pouquinho mais, é só clicar no link que tá aqui abaixo. Vai ser um prazer, né, ter você lá no nosso site, navegando, entendendo melhor como que funciona o curso. Mas isso me lembrou, Belão, que a gente tá falando aqui sobre algumas dicas, né, de como estudar e deixar tudo em dia até o Enem. E eu pensando aqui também nesse cronograma, numa segunda dica muito importante. Então, a primeira dica que a gente deu para vocês é estudar os finais de semana de uma forma inteligente. A segunda dica é como você consegue, a partir dos seus estudos, mesclar teoria e prática. Então, a gente falou para deixar as coisas um pouco mais práticas para o final de semana, as coisas teóricas um pouco mais para o dia de semana. E é importante que só a teoria ela não nutre, né, gente? O aluno que realmente passa em medicina, ele não é um aluno bom só em teoria. Ele é bom na prática.
E por isso é muito importante que você também tenha não somente aulas teóricas, como aulas práticas de como aplicar interpretação de texto e como melhorar a sua dinâmica de resolução de questões. Então é super interessante que você aprenda isso. Lembrando que linguagens não é só interpretação de texto, mas é também interpretação de texto. Lembrando também que 75% da população brasileira é analfabeta funcional. Então, muitos de nós, tá, gente? Tô falando nem só você que tá me escutando, não. Muitos de nós, brasileiros, temos dificuldade sim para interpretar texto. Interpretar texto não é uma coisa fácil. É importante aprender na prática como fazer isso. Então, tire momentos da sua semana para praticar, aprofundar a sua interpretação, entender a teoria da interpretação, para que você consiga, lá na hora do Enem, não ter dificuldade e acertar principalmente as questões que são fáceis e médias. As questões que exigem somente interpretação tendem a ser questões fáceis e médias. E isso tem uma diferença pra TRI, né, Belão? Nossa, demais. Mas peraí, antes de você falar, deixa eu pedir uma coisa. Você tá aqui nesse canal, você tá curtindo, eu sei que você tá, porque você tá aqui até agora. Deixa seu like aqui embaixo, não esquece não. Vamos falar de TRI então? Vamos falar de TRI. A gente não pode errar as questões fáceis, né? Porque se você faz isso, ó, sua TRI vai lá pra baixo. A gente sabe que questões fáceis e médias valem mais lá no TRI. Fáceis valem muito, médias valem mediano e as questões difíceis não valem tanto assim. Mas erra uma questão difícil pra você ver, né? Também a gente não pode dar o luxo de errar. Exato. A gente precisa acertar aí uma quantidade de questões compatível com a nota de corte da sua faculdade. Se você, por exemplo, quer medicina na UFMG, eu sinto muito, você vai ter que ter aí na casa de 38 a 45 acertos em linguagens. E pensando também que a gente não pode garantir esse sucesso só em uma prova, porque tem gente que fica assim, eu não sou tão bom em linguagens, mas eu compenso em matemática. Não é assim que funciona, sabe, gente? Segredinho importante, tá, gente? Aluno que quer passar em medicina é aluno bom em matemática, é aluno bom em natureza, é aluno que sabe escrever uma redação ok. Agora, o aluno que realmente quer se diferenciar e sabe que é importante dedicar naquela parte que é o calcanhar de Aquiles de outros alunos, é o aluno que estuda linguagens. Você tem que se destacar dentro dos seus concorrentes. E se a grande maioria da população tem dificuldade com a interpretação de texto, não estuda bem linguagens, onde você vai se destacar? Ali, em linguagens. Aqui não tô ali. Outra coisa, tem muita gente que até faz exercícios, faz simulados e tal, mas não corrige esses exercícios. Vamos falar da terceira dica então, Belão? Gente, terceira dica para você conseguir tornar esses últimos meses antes do Enem produtivos. Corrijam os exercícios, corrijam os simulados, entendam onde que tá a falha. Por quê, Belão? Porque você precisa focar naqueles pontos em que você ainda tem deficiência, em que você ainda tá aí errando mais. Você precisa saber o que você precisa melhorar. Nessa reta final, a gente vai trabalhando aí de uma maneira mais estratégica, mais individualizada. Você não vai assistir uma aula se você não tem dificuldade naquele conteúdo, faltando 2 meses para o Enem. Você tem aqui um prazo curto, porque a gente já está entrando no segundo semestre, mas vai dar tempo, calma. E vai dar tempo por quê? Porque você vai melhorar onde você precisa melhorar. Só que para você saber onde você precisa melhorar, você precisa fazer um diagnóstico. E aí quem entra? Corrija seus simulados de uma maneira estratégica. Não é simplesmente errei, acertei. Não, o que você errou? Por que você errou? Falta conteúdo? Foi falta de atenção? Foi distrator? Qual que foi o distrator, a pegadinha ali que você caiu? Vamos tentar estudar melhor essa parte dos distratores, então? Não, é conteúdo. Aí você vai lá assistir a aula. Não, é falta de atenção. Então você vai fazer mais exercícios ali, de textos mais complexos, que requerem mais atenção, para você trabalhar essa percepção. Isso mesmo. E, gente, é importante que vocês saibam que, para que a gente consiga uma boa nota, uma nota satisfatória no Enem, muito mais do que aprender coisas novas, a gente precisa entender no que a gente está falhando, no que a gente está errando, tá? O grande diferencial de alunos que são aprovados no primeiro ano em medicina, acabei de fazer aqui, primeiro ano de Enem, acabei de sair do terceiro ano, são alunos que ao longo do ano tiveram maturidade de encararem de frente os erros cometidos, né, Belão? Muitas vezes a gente quer varrer para debaixo do tapete porque é incômodo, porque a gente não quer lidar com aqueles 30 acertos que a gente fez em linguagens, por exemplo. Cara, quero só esquecer que essa prova existiu. Não, é ali que tá o seu potencial de aprovação.
volte nela, acompanhe resoluções comentadas, entenda o seu erro e conte com a gente nesse processo. Isso vale para redação também, né? É muito melhor, às vezes, você reescrever aquela redação do que fazer uma nova redação. Porque reescrevendo, você está enfrentando os seus problemas. Exatamente. E aí a gente vai ficando por aqui, mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Pra gente é muito importante saber que você tá gostando, que você tá acompanhando por aqui. E a gente agradece muito que vocês estejam conosco até agora. É isso. Um beijo e até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.